E aí pessoal, seja muito bem-vindo ao CassiniCraft. E agora eu vou tentar explicar aqui o meu experimento com o tempo e como a nível microscópico ele é um pouco diferente. Aqui estão os planetas e aqui a gente tem função de adiantar o tempo, olha. E aí o que acontece é que o simulador vai tentar prever a posição exata dos planetas com o tempo passando, que no caso 1 semana por segundo. Vamos preparar, dar uma olhada nessa Parker Solar Probe, quando ela chega perto do Sol, acelera tudo e muda a órbita. Legal, né? Todos esses movimentos interplanetários, eles são regidos por leis matemáticas. Leis da física, né? Bom, agora eu vou tentar explicar o que um código está fazendo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou desenhando um sistema para medição de relógio e tempo. Então, o que acontece? Eu criei esse diretório aqui, olha, um arquivo .c, que ele vai lá, pega o tempo no relógio do CPU, o RDTSC, e retorna ele para quem chama como um inteiro de 64 bits, né? Então aqui eu pego, chamo a função, e aqui no caso eu realizo uma operação fixa, bem simples, a multiplicação da massa de Saturno vezes uma constante gravitacional. Muito simples. E chamo de novo o relógio da máquina. No final, eu pego o fim menos o início e sei quantas vibrações quantas clocks o processador demorou para processar isso aqui. Tipo, com quantas vezes o silício vibrou nas nanotrilhas de software, de firmware, escritos a laser na placa de silício. Então, dessa forma, eu printo na tela essa diferença. Então, aqui eu crio um relógio, entendeu? Então, eu já tenho um executável. Eu compilei e gerei um executável. E eu criei esse node, que ele simplesmente, a cada 1 segundo, ele chama esse executável, entendeu? E printa na tela. Então, a gente pegar aqui, olha, ele vai printando na tela quantas vezes o silício vibrou. O clock do processador, para aquela operação simples que vocês viram. Operação constante. Tranquilo. Vocês veem aí que variações aí, mas uma média bem simples de vibrações aí. Agora eu vou fazer o que? Eu vou fazer um algoritmo mais pesado, olha. Deixa esse aqui tocando, esse aqui é um relógio. Esse é o algoritmo, olha. O que ele faz? Ele vai abrir esse arquivo de telemetria da Cassini verdadeira, que a API da NASA retornou. São anos de observação, um pulso por dia. Daí o algoritmo, ele vai ler esse arquivo, aqui em linguagem C, vai pegar esses dados, vai transformar eles em long double na memória, vai colocar eles numa array de double, uma array de long double, e vai criar um arquivo SQL para me inserir num banco de dados que eu criei, olha. Esse é um banco de dados. O tipo eu coloquei decimal, 38 por 20. Aqui também está o script de criação do banco. E aqui eu pego o quê? Eu pego a coordenada X, a data, né, do pulso do sinal, a distância X, distância Y, distância Z, velocidade X, velocidade Y, velocidade Z. Pego a velocidade da luz, que aquele sinal demorou para chegar.
range geométrico, velocidade em quilômetro, velocidade em quilômetro por hora, em quilômetro por segundo, distância em quilômetros do Sol, uma órbita orbital, uma velocidade orbital. Então o cálculo está aqui, ó. São mais dados, são mais cálculos, entendeu? Então aqui o silício vai vibrar mais vezes, entendeu? Para construir essa query de inserção. Sempre lembrar do F-flush, F-close depois. E aqui eu tô calculando o tempo do mesmo jeito, entendeu? Olha, é a mesma função. O início do programa, chama o RD, TSC. E no final de todo esse processo, também, compara as vibrações. Vamos lá. Eu executo. Foi. Eu ainda dei um console dei um print aqui no console, né? Nem precisava. Mas enfim, criou um arquivo de inserção gigantesco, com dados de ano, dados verdadeiros da Cassini. Agora eu vou inserir no banco de dados e vamos começar a trabalhar, né? Mas aqui, olha, quantas vezes o silício vibrou. Olha a diferença disso aqui, ó. Uma operação que faz uma leitura no arquivo, uma interpretação dos dados, multiplicações e depois escreve em outro arquivo, em um outro formato, ela gasta muito mais vibrações do que simplesmente um pulso. Entendeu? Então isso é muito importante. A gente está trabalhando com escala nanométrica, do algoritmo gastar a menor quantidade de vibrações possíveis para realizar operações. E provavelmente a temperatura vai também influenciar nisso aí. Então o material que o processador deve ser feito, numa nova ação da Cassini, tem que ser feito com material específico para aguentar altas temperaturas. Bom, esse aqui é o banco de dados já preenchido, entendeu? Bom, foram muitos dados. Demoraram acho que uns 10 segundos para inserir tudo. É um dado de telemetria muito interessante. Foram 2.483 pulsos, um por dia. E aqui tem cálculos muito interessantes. Aqui tem a distância e a velocidade real dela naquele momento. Mas o que eu achei interessante foi aqui, olha. Porque no código-fonte, o último dado que é aqui dentro da string orbital speed, a velocidade orbital, que é a velocidade atual dela. A velocidade atual dela é a relação aqui entre os vetores, velocidade x, velocidade y, velocidade z, e somei com a velocidade orbital, que é a raiz quadrada da massa de Saturno vezes a constante gravitacional dividido pelo raio orbital. Daí a soma das duas armazenada nessa coluna aí, ó. E é interessante a gente pegar essa velocidade em quilômetro por segundo e relacionar com a velocidade orbital. E quando a gente vai subindo, ó, existem regiões onde troca, né? Esse valor muda. Com velocidade muito baixa, orbital muito alta. É que aqui é o finalzinho, né? Quando ela já estava caindo lá no planeta. Mas a gente pode puxar a teia e ver a velocidade dela em vários momentos do tempo dentro desse banco de dados. Então é isso aí. Muito importante esse tipo de informação agora. Continuar trabalhando esses dados. Agora aí com a visão de select, inner join, de banco de dados. Trazer isso para a memória. Operar ele aí com Node, com C. Continuar operando com C. E evoluir esse código. Deus abençoe a América.